Seja muito bem-vindo ao 5º vídeo da série de 7 ferramentas para criar filhos emocionalmente inteligentes. Eu quero agradecer por você já estar inscrito neste canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações, tá? E não perder nenhum vídeo ensinando essas 7 ferramentas para criar filhos emocionalmente inteligentes. E nesse 5º vídeo, a gente vai falar sobre o senso de utilidade, né? E a importância que é você mostrar para os seus filhos quão é importante ele se sentir útil e quão é importante ele valorizar o próximo, amar, dispensar atenção e ele sair um pouco, né, da vida de egocentrismo. Como é que isso acontece? Os bebês, né, quando a gente vê recém-nascidos, eles são, vamos dizer, emocionalmente, eles estão ali no mundo deles e eles não, claro, né, não estão pensando no que existe além. Eles estão pensando na sua própria necessidade. Então, o bebê recém-nascido, ele não está preocupado se ele deixou a mãe a noite inteira acordado, chorando. Ele não está, né, preocupado com o que está à sua volta. O bebê, ele quer sanar aquilo que ele necessita. Então, ele tá com fome, ele chora, ele tá com sono, ele chora, ele tá com cólica, ele chora, ele quer atenção, ele chora, ele quer um colo, ele chora, enfim. Os bebês, crianças, eles não têm a noção, tá, sobre essa questão do senso de utilidade. Eles apenas estão preocupados com as suas necessidades íntimas, né, e suas necessidades básicas, baseado naquilo que ele precisa em determinado momento. E aí, o que ele quer? Ele quer fazer com que as pessoas em volta, com que tudo que esteja ao seu redor responda àquela expectativa, aquilo que ele precisa. Então, ele dá um alarme, ele faz algo para ele conseguir aquilo, né? Então, a gente vê que as crianças, elas não nascem sabendo dividir. As crianças, elas não sabem, né, que os brinquedos, elas podem ser emprestados para um coleguinha, o biscoito pode ser dividido, dividir o colo da mãe com o irmãozinho. Uma criança, ela não sabe disso. Muitos pais, eles se frustram, muitos pais sentem raiva, até eu mesmo, quando eu vi o meu filho brincando com outras crianças na escolinha, foi o primeiro ano que ele começou a estudar, então ele não sabia lidar com as outras crianças, ele empurrava. Quando ele também começou a socializar com os priminhos, tá, quase da mesma idade, ele tomava brinquedos, objetos, e muitas vezes eu me frustrava. Então eu tive que aprender como mãe a entender que o meu filho, ele não sabia dividir. O meu filho, ele era egocêntrico não porque ele é uma pessoa ruim, de maneira nenhuma, mas é porque eu percebi que o meu filho, ele vivia em um mundo em que a atenção, tudo era dele e para ele. Então, até então, ele não tinha vivido, a gente falando no vídeo anterior sobre a experiência, até então ele não tinha vivido essa experiência de dividir algo. Como é que eu quero que ele já saiba reagir? Que ele já saiba, já tenha maturidade para agir conforme aquilo que ele está vivendo, aquela situação, tá? Eu preciso ter a maturidade para compreendê-lo e entendê-lo, que aquela situação é uma situação nova. E como é que ele vai aprender a lidar com aquela situação? Quando ele vivenciar, quando ele tiver aquela experiência. Então, quando vier um irmãozinho, ele vai aprender a dividir o colo da mamãe. Quando ele estiver na escolinha, convivendo diariamente com várias outras crianças, com os coleguinhas, ele vai aprender a dividir o biscoito dele, ele vai aprender a socializar-se melhor. Mas isso requer um tempo de ensino. Por isso essa ferramenta, quando a gente fala na questão do senso de utilidade, a gente vai falando que requer aprendizado, tá? Então, esse aprendizado, ele vai partir de você e daquilo que você passa para ele, de como você vai instruí-lo. Não é batendo, não é na agressão que ele vai compreender. Pelo contrário, ele vai achar que isso é uma ferramenta para ele usar com outras crianças, porque o pai ou a mãe usa, tá? E eu tive que aprender que a ferramenta para ser usada é conversar, é mostrar, é explicar, e ele com o tempo iria aprender, iria fazer.
eu tenho que estimular sempre também o meu filho a ter, vamos dizer assim, o senso de bondade para com alguém. Então, eu estimulá-lo a ele, dar os brinquedos. Filho, a gente tem muito brinquedo, vamos dividir aqui os brinquedos. Levo na instituição de caridade, eu levo meu filho vê eu entregando, então ele viver esse momento comigo, isso é muito importante. E eu me importar com o outro, eu fazer algo por outra pessoa, é muito mais importante do que você apenas falar para o seu filho. Você educar pelo exemplo, aquilo que você faz em casa vai tornar o seu filho alguém que tenha um sentimento de amor ao próximo. Então, ao passo que eu digo, filho, a vovó tá doente, vamos ligar para a vovó, vamos cuidar da vovó, vamos dizer para a vovó que a vovó pode ficar boazinha porque eu vou cuidar de você. Vamos dizer isso para ela. Então, ao passo que você faz isso juntamente com ele, ele vai se tornando alguém útil, ele vai se tornando alguém sensível, ele vai entendendo o próximo. Hoje em dia, a gente tem crianças, a gente tem adultos que eles estão perdendo a destreza de identificar os sentimentos das outras pessoas. E com isso, elas vão se tornando pessoas cada vez mais egocêntricas. Jesus, ele vivia para servir e aprendemos com ele. Eu vou te falar versículos, como a gente já tem fazendo, que fala sobre. Então, acompanhe comigo essas referências bíblicas, tá? Que falam sobre o senso de utilidade. Vamos ler em Hebreus 13 e 16, que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, tá? Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, pais que têm essa ideia de ajudar, de compartilhar, de ser solidário, ele vai fazer com que o seu filho, ele também tenha essa ideia, tá? Ele se sinta útil também, sem discriminação, sem preconceito, tá? Sem distinção, mas apenas agradar, como se estivesse fazendo para Deus, servir como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Em Mateus 20, do 26 ao 28, que diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos resgatar, para nos tirar de uma vida, né, de escravidão do pecado. E assim ele tem feito em continuação nos propósitos que ele tem para nós. Então, que aqui na Terra a gente tem essa ideia que a gente veio também para fazer algo, para servi-lo de alguma forma, né? E eu tenho que me colocar como servo, tá? Então, eu tenho que me diminuir, eu tenho que me quebrar, eu tenho que me refazer, eu tenho que avaliar o que está precisando ser feito, e aí sim eu vou ser emocionalmente inteligente e vou também criar meus filhos para eles serem emocionalmente inteligentes, tá? Espero muito que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!